Nessa última semana a internet foi dominada por um jogo. Palworld! O jogo dos paus. Palworld, mano. Palworld, gente. Eu adoraria ver esse game fazendo um collab com o jogo Sifu, pra gente poder ter a expansão em português. O pau que se fudeu. Palworld, um jogo que começou como um projeto independente feito por apenas 4 pessoas e se tornou um dos jogos mais vendidos da história, tendo 300 mil jogadores simultâneos no seu dia de lançamento e tendo vendido atualmente mais de 8 milhões de cópias. Mas você deve estar se perguntando, o que um jogo que vendeu tantas cópias tem de tão especial? E bom, eu te digo, ele é basicamente um Pokémon, só que com armas. E como se a presença de armas de fogo num jogo cheio de bichinhos fofinhos já não fosse esquisito o suficiente, em Palworld você também pode matar os paus, que são esses monstrinhos espalhados por todo o mundo, e fazer comidas com a carne deles, além de também poder colocar eles para trabalhar de maneira assalariada ou escravizada. O jogo também conta com mecânicas curiosas envolvendo os NPCs humanos dentro do game, já que você pode prender eles nas suas pokebolas e também colocar eles para trabalhar como seus escravos. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre o que se trata esse jogo, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou o Yortz e no vídeo de hoje vocês vão conhecer Palworld, o jogo que superou Pokémon. Bom, para explicar o sucesso estrondoso de Palworld, a gente tem que começar falando um pouquinho mais sobre a empresa que foi responsável por criar Pokémon. A Nintendo foi uma empresa criada em meados do século XIX, mais ou menos em 1889. Inicialmente ela é uma empresa que vendia cartinhas e com o passar do tempo ela começou a produzir jogos eletrônicos. Quando você pensa em jogos de videogame, é notório que um dos jogos da Nintendo venha na sua cabeça. Afinal, ela é uma das empresas mais populares desse ramo, sendo responsável por títulos como Super Mario, The Legend of Zelda e até mesmo o próprio Pokémon. Jogos esses que marcaram e até hoje marcam a infância de muitos gamers mundo afora e foram responsáveis por pavimentar diversos estilos de games que são vistos até os dias de hoje. E bem, por ser uma empresa muito antiga, quanto mais os anos passam, mais a gente consegue ver a evolução que seus jogos têm tido. Se você colocar lado a lado um jogo antigo de Mario com um jogo atual, você consegue ver como as mudanças foram expressivas. Mas por algum motivo parece que uma franquia em específico, dentre as várias que a Nintendo desenvolve, ficou parada no tempo, e essa franquia é Pokémon. Se você perguntar para qualquer fã da franquia o que ele acha de Pokémon atualmente, ele provavelmente vai dizer que os jogos parecem que são exatamente iguais há mais ou menos uns 15 anos. Inclusive essa semana o próprio MrBeast fez um tweet reclamando disso, como os jogos parecem que não mudam há mais de uma década. E isso realmente é verdade, a mecânica de Pokémon é extremamente datada e repetitiva, e parece que por algum motivo a Nintendo tem medo de alterar minimamente essa mecânica. Os confrontos dentro dos jogos da franquia são extremamente lentos, e até dava pra passar um pano lá em 1990 e pouco, nos primeiros jogos da franquia, já que era extremamente difícil você ilustrar como funcionaria uma batalha de Pokémon. Só que jogos que estão sendo lançados quase 3 décadas depois continuam com os mesmos problemas. Parece que a Nintendo tem preguiça de ilustrar as batalhas, fazer confrontos bonitos, e os personagens simplesmente fazem um movimentozinho frouxo e aparece uma puta escrita dizendo o que eles fizeram naquele ataque. Cara, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, eles poderiam muito bem ilustrar com uns poderes muito loucos, que nem acontece no anime, um Charizard jogando fogo, por exemplo. Mas não, eles preferem fazer o Charizard fazer um movimento totalmente travado e depois escrever: Charizard soltou uma bola de fogo tremenda que destruiu toda uma cidade. Isso não é exclusivo dos confrontos. No jogo mais atual que foi lançado de Pokémon, Scarlet e Violet, tem uma cena em que um Pokémon muito poderoso, ele joga um ataque de terremoto que faz tremer todo um barranco lá, e aí o protagonista cai lá de cima. E pra não animar toda essa cena bizarra do Pokémon atacando o barranco e pô, estourando tudo, assim, rachando, caindo pedra e os caralho, a Nintendo simplesmente colocou um fade out preto e o protagonista lá embaixo, tipo, só fazendo boing no chão. Pô, velho, olha a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Não é como se os jogos do Pokémon fossem uma coisa extremamente barata. Eles custam de R$300 pra cima aqui no Brasil. E eu realmente não consigo entender qual que é o problema da Nintendo com o Pokémon, porque
porque se você for atrás de outros jogos da empresa, como Super Mario Odyssey ou o próprio The Legend of Zelda Breath of the Wild, você vai perceber que eles são jogos surreais de bonitos, cheios de efeitos visuais, uma arte maravilhosa, mas aí você vê Pokémon e você percebe que depois de Eevee e Pikachu parece que as coisas continuam iguais. Inclusive, essa história aí de todo ano eles venderem um novo jogo de Pokémon e parecer que há mais de uma década a gente tá jogando a mesma coisa, se tornou uma polêmica bem grande, quando em 2019, com o anúncio de Pokémon Sword and Shield, a Nintendo revelou aos seus fãs que, como nesse novo jogo haveriam muitos novos Pokémons, eles não colocariam os primeiros 151, bem como vários outros Pokémons de antigos jogos. Caso você não saiba, o slogan de Pokémon é Gotta Catch Them All, ou seja, vamos pegar todos os Pokémons. Só que agora me explica, como é que você vai pegar todos os Pokémons se nem os 151 da primeira geração vão vir pra esse novo jogo? Mas aí quando os jogadores começaram a reclamar, a Nintendo falou: calma aí pessoal, tudo tem um motivo, a gente vai estar adicionando menos Pokémons porque a gente vai dar mais enfoque nas animações, nos modelos 3D, e no fim das contas, continuou a mesma coisa de 2016. Os mesmos modelos vêm sendo utilizados há mais de 10 anos. Só queria fazer um adendo aqui, que na hora da edição eu reparei que várias vezes eu falo de 2016 como se fosse 10 anos atrás. E vocês já devem estar pensando, nossa, esse cara não sabe contar anos. Mas não, na verdade eu me referi ao fato de que muitos dos modelos usados no jogo de Pokémon de 2016 já tinham sido reutilizados do jogo de 2013. Consequentemente, como jogos posteriores também reutilizaram os modelos de 2016, então foi tudo um reuso do caramba e basicamente tem muito modelo em jogo de Pokémon que está em uso há mais de 10 anos e teve um polimento no máximo, mas muitos modelos com mais de 10 anos vêm sendo utilizados nos jogos atuais. Depois da decepção que foi essa tal melhoria nos gráficos, muitos jogadores decidiram fazer alguns mods implementando o que a Nintendo nunca tinha feito. E adivinha? A Nintendo foi lá e derrubou os mods. Aí o pessoal pensou, tá, vamos criar uma fangame que mude isso. A Nintendo vai lá e derruba a fangame. E por incrível que pareça, isso aí é uma prática muito comum da Nintendo, não só com Pokémon, mas com diversos outros jogos. Eles costumam derrubar fangames, até mesmo derrubar músicas de jogos no YouTube. Vamos lá, os jogos da Nintendo costumam ter músicas muito boas, nisso eu preciso dar o braço a torcer. Só que eles não se prestam a upar essas músicas em Spotify, Deezer ou qualquer plataforma de streaming de músicas na internet. Então se você quiser ouvir uma música de Mario, você vai ter que ver uma gameplay de Mario ou você simplesmente vai ter que jogar o jogo. Por conta disso, por essas músicas não estarem em nenhuma plataforma, muitos jogadores pegam, gravam as músicas e upam no YouTube. E em pouco tempo essas músicas caem e as pessoas não só perdem seus vídeos, como costumam tomar strikes por direitos autorais, o que é uma medida extremamente drástica que afeta principalmente criadores de conteúdo que começam a ficar com medo de usar músicas dos jogos da Nintendo para falar sobre os próprios jogos da Nintendo. E depois de eu ter falado tudo isso, você deve ter começado a se perguntar, tá, mas se a Nintendo derruba até fangame, mod, como é que eles estão deixando um jogo como o Palworld, extremamente parecido, e ainda veiculando temas mais adultos no ar? E bom, é aí que eu te respondo, a Nintendo não tá deixando. A verdade é que se a Nintendo pudesse, ela já teria metido o processo em todo mundo que participou da produção desse jogo. Só que eles não conseguem, porque esse jogo, ele trabalha muito sobre pequenas brechas na legislação de direitos autorais e de copyright. Eu não vou entrar muito a fundo nesse mérito, até porque eu não trabalho com direito, muito menos sou advogado ou qualquer coisa do tipo, mas eu recomendo que você assista esse vídeo aqui se você quer entender melhor quais são as burlas judiciais que Palworld tá usando para continuar de pé. Mas abordando de forma bem simples, a Nintendo não tem direito a respeito de tudo em Pokémon. O conceito de um jogo onde você captura monstrinhos, por exemplo, não foi criado por eles. Agora, por exemplo, algumas coisas específicas como o nome da franquia Pokémon ou a própria imagem do Pikachu, Charmander, Bulbasauro, isso sim eles têm direito sobre. Mas várias coisas que fazem Pokémon ser Pokémon, como por exemplo, o estilo de arte fofinho, o conceito de você capturar Pokémons usando bolas, sobre isso eles não têm direitos. E é justamente aí, nas coisas que Pokémon não tem direitos sobre, que Palworld se afilia. Mas mesmo com toda essa situação de brechas judiciais, uma coisa que muita gente ainda não entendeu é que Palworld não é uma cópia de Pokémon, mas sim uma versão muito melhor do jogo. Que nem eu disse aqui no início do vídeo, parece que há 30 anos a Nintendo não se reinventa, não muda a fórmula do jogo, não melhora as suas artes, e um projeto independente que começou com apenas 4 pessoas trabalhando nele, conseguiu fazer tudo que a Nintendo não fez nas últimas 3 décadas. O jogo tem um mundo aberto incrível para se explorar, repleto de vida, muitos conceitos que a Nintendo poderia ter colocado nos seus jogos, esse jogo foi lá e colocou. É óbvio que alguns conceitos mais adultos adicionados em Palworld, como por exemplo, as armas ou você comer os bichinhos, Pokémon nunca adicionaria em seus jogos. Mas pô, cara, tem tanta coisa que Pokémon faz, que Palworld vai lá e faz 1000 vezes melhor por um preço muito mais baixo. Palworld, pelo que eu sei na Steam, tá custando mais ou menos uns R$90, enquanto Pokémon custa de 350 pra cima, e você ainda tem que comprar o console da
Nintendo, que é o Nintendo Switch. Um bom exemplo de mecânica que já existia em Pokémon, mas que Power Word pegou e melhorou muito, são as próprias montarias. Dentro do mundo de Pokémon você pode montar em alguns bichos específicos, mas a montaria não muda praticamente nada. De que adianta você voar com o Charizard se você não consegue passar por cima das casas, por exemplo? Você voa nos mesmos caminhos que o teu personagem andaria. Na verdade, eu não tenho muita certeza se o seu personagem conseguiria quebrar a barreira da quarta dimensão e se enfiar dentro do cenário, mas tudo bem. Dentro de Power Word, se você encontrar um pau voador, você pode atravessar todo o cenário voando com ele e explorar de maneira absurda toda a vastidão do terreno. Enquanto em Pokémon, você só anda um pouquinho mais rápido. Não, mas aqui eu tenho que dar o braço a torcer, né? Porque no último jogo o Pokémon lançou o Pokémon Motocross, que você sobe em cima dele, ele vira um bicho com roda e você anda de moto. E no meu ver, a coisa que eu mais percebi, que é muito melhor em Power Word do que nos próprios jogos de Pokémon, é toda a imersão. Se você já assistiu o anime, você percebe como o mundo de Pokémon é mágico. Você vê que em vários lugares tem essas criaturinhas e elas fazem as suas coisinhas, vivem a sua vida. Você, por exemplo, vai numa granja e você vê vários tauros no estábulo e tudo mais, e aí o Ash mexe com eles, os tauros vão atrás de dar uma chifrada na bunda do Ash, por exemplo. E nos jogos de Pokémon você não vê isso. Parece que são mundos extremamente vazios. Volta e meia você vê um Pokémonzinho no meio de um mato. Não parece um mundo tão como o do anime, tão povoado, tão vivo. Em Power Word a gente vê muito isso. Pra todo lugar que você olha, você vê vários bichinhos andando por ali. Realmente parece que eles estão inseridos naquele mundo, que eles não foram colocados simplesmente largados dentro do jogo. Não parece um mundo vazio, parece um mundo vivo, em que esses animais realmente estão inseridos dentro daquela realidade. Na minha opinião, Power Word consegue fazer uma coisa que a Nintendo vem tentando há 30 anos e ainda não conseguiu: tornar sua experiência imersiva, a ponto de fazer com que o jogador se sinta dentro desse mundo fantástico, cheio de criaturas mais fantásticas ainda. E, bom, eu espero que com esse tapa na cara que a Nintendo tomou com o lançamento desse jogo que dominou a internet na última semana, talvez eles aprendam como deve ser o próximo jogo de Pokémon. Bom, eu sou o Yortz, muito obrigado por assistir o meu vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo que tu acha que vai gostar do tema. Se você já me acompanha há um tempo, você deve saber que eu tô, a uma cota assim sem postar vídeo. Passei por alguns problemas pessoais que não vou comentar, mas agora eu parei de vagabundear e vou realmente voltar pro YouTube. Então se inscreve aí no canal. E bom, se você já assistiu até aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima.